aluguel de casas na temporada, porque muitas são as frias, as armadilhas que podem transformar muitas vezes um feriado como o de carnaval num verdadeiro pesadelo. Quem está aqui para ajudar a gente, doutor Arthur Rolo, que é advogado. Bem-vindo! Muito obrigado. Tudo bem? Tudo, e você? Também, tudo ótimo. Quanto tempo, né? Fica à vontade, viu? Do tempo entre a gente aqui, né? Querido, vamos conversar sobre isso, porque é aquela história, né? Muita gente já entrou nessa fria. Eu me lembro de uma vez, acho que foi um carnaval em que a gente alugou uma casa, era uma coisa na foto, quando a gente chegou pessoalmente era outra, a casa era bem zoada, bem bagunçada. E aí a gente passa o feriado todo com aquela raiva, né? Porque gastou um dinheiro com uma coisa que você não teve a entrega, né? Comprou o gato por lebre. E essas histórias são tão comuns, né? São bastante comuns, mas tomando certos cuidados dá para evitar esses problemas. E hoje esses aluguéis são baratos, valem a pena, então a gente não pode desperdiçar, porque tomando os devidos cuidados as oportunidades são muito boas. Tá certo. Vamos dar uma olhada nas dicas que você trouxe então e nas perguntas para você, porque muitas são as dúvidas também. Por exemplo, a Joana quer saber o seguinte: para alugar uma casa para passar o feriado, é preciso fazer um contrato ou a troca de e-mail com a negociação já serve como prova, caso algo saia do planejado? Quer dizer, tem que colocar no papel, assinar contrato, ou só esse e-mail já serve como uma prova caso tenha que acionar na justiça? Os e-mails servem como prova com certeza, mas hoje, por exemplo, isso é feito muito através de sites pela internet, e esses sites eles já têm um contrato eletrônico que vale como documento. Já é padrão e vale como documento. Agora, se você for fazer isso diretamente com a pessoa, com uma imobiliária, é bom ter um contrato por escrito, e tendo uma imobiliária no meio também é bom, porque você paga um pouquinho mais caro, mas se der qualquer problema você consegue acionar a imobiliária também. A imobiliária também tem que se responsabilizar nesse caso. E aí ela faz um contrato por escrito e se responsabiliza. Tá certo. Obrigada, Joana, pela sua pergunta. Vamos dar uma olhada na próxima? A Gisele. Aluguei um apartamento na praia nas últimas férias. Paguei o valor acordado com o proprietário e tudo saiu como planejado. Porém, após a devolução do imóvel, o proprietário me procurou cobrando o pagamento das contas de luz e gás do apartamento. É realmente minha responsabilidade arcar com essas despesas? De forma alguma, porque na verdade essas despesas estão compreendidas no aluguel. Uma dica para evitar esse tipo de problema é pegar o que a gente chama de termo de quitação, um documento de quem alugou, da pessoa que alugou, dizendo: olha, eu vistoriei o imóvel, está tudo em ordem e eu dou quitação, você não está me devendo mais nada, resolve esse tipo de situação. Mas é muito difícil isso acontecer, né? Essa é uma dica boa, mas as pessoas não têm o hábito de fazer, né, doutor? Mas aí que tá, hoje em dia dá até para ter uma gravação, por exemplo, quando pelo você WhatsApp for... mesmo? Você pega o celular e grava aquela conversa, ó, tá tudo em ordem, você viu aí a casa, tá tudo em ordem. Aquilo lá guarda lá por 2, 3 meses, que é o suficiente, porque se alguém for reclamar alguma coisa, vai reclamar logo em seguida. Tá, eu não sei se essa é uma pergunta que vem a seguir, mas tem a ver com isso agora. Se de repente o proprietário daquela casa ou daquele apartamento alegar alguma coisa depois que você quebrou ou que deve ser ressarcido na casa, algum dano estrutural, qualquer coisa dessa linha, as pessoas também não têm o costume de se proteger contra isso, né? Documentando como a casa ficou. Como é que a gente pode fazer contra essas alegações futuras? Tem que ter uma vistoria antes e uma vistoria na entrega para o locatário e na devolução para o locador. Então, esses termos de vistoria são importantes justamente para ver o estado que estava e deve ser entregue naquele mesmo estado no retorno. Porque, infelizmente, também tem pessoas que, quando alugam as casas, destroem as casas. Então, precisa ter uma vistoria antes, por garantia do proprietário, e uma vistoria depois para garantia de quem alugou, para que não vai ser cobrado mais nada depois que sair do imóvel. Extra, né? Tá certo, então. Obrigada, Gisele, pela sua pergunta. Vamos dar uma olhada na próxima? A Marta. Como posso saber se o valor que estou pagando no imóvel é compatível com o mercado? Pesquisando. Porque hoje, pesquisando através de sites, através da internet, a gente sabe exatamente quanto custa o valor de locação para temporada naquela cidade, naquela localização, naquela praia específica. Hoje isso é muito fácil, mas isso varia ao padrão. Tem casas de padrão completamente diferente, e aí você tem que pesquisar e saber se você está disposto a pagar, porque tem casa que tem mais quarto, tem casa que tem mais banheiro, tem casa que tem roupa de cama, tem casa que tem mais televisão
iluminação em todos os quartos. Então tem N variáveis que vão repercutir no preço. Por isso que precisa pesquisar. Imóvel, né? Com certeza. Muitas vezes na mesma praia, uma casa similar, por ser muito mais nova, as coisas estão mais bem conservadas, custa muito mais do que uma casa mais até antiga. Aquelas facilidades, às vezes tem máquina de lavar, às vezes tem varal, essas facilidades também repercutem no custo de locação. Então a pesquisa é a melhor arma sempre, Com certeza, pesquisar e ter a referência de algum amigo que alugou a casa e que gostou e não teve nenhum problema. Isso é importantíssimo, referências. Justamente. Que normalmente é difícil de ter, né? Ou de repente, se você está alugando uma casa que ninguém conhece pessoalmente, se tiver alguém que conseguir ir lá no local, ou até mesmo você faz uma visita, um bate-volta, alguma coisa, aquele local para... Isso é fundamental, para evitar, até para não ter aquilo que você falou logo no começo, de chegar lá e não ser aquilo, porque na foto é que nem hambúrguer de lanchonete, você vê, tá bonitão na foto, a casa tá bonita, é a mesma coisa, então precisa tomar cuidado. Tá certo. Obrigada, Marta, pela sua pergunta. Próxima. Sheila, em casa de temporada, o locatário pode proibir a presença de pets ou de fumantes? Pode proibir, pode, e aí são as regras de locação. Então, quem aluga já está aderindo àquelas regras. Isso acontece com o hotel, pode também acontecer na locação, e aí, se houver o descumprimento, vai haver sujeito a penalidades. Uma multa para o caso de descumprimento. Principalmente a questão de fumante é importante porque fica o cheiro e tem pessoas que são alérgicas, etc. Então, essas restrições podem existir, mas tem que estar expressas com letras garrafais para todo mundo que está alugando saber antes de alugar quais são as regras. Expressas no contrato, né? Tudo bem explicadinho. Obrigada, viu, Sheila? Vamos dar uma olhada na Roberta, que quer saber o seguinte. Quando o imóvel de temporada fica em condomínio clube, quem aluga pode utilizar a área de lazer? Vai depender das regras do condomínio clube. Hoje está dando muita briga entre locadores para temporada e os condomínios, porque quem está dentro do condomínio, geralmente mora num condomínio, não quer locações para temporada porque coloca pessoas de alta rotatividade, muitas pessoas circulando no condomínio. Que não tem o compromisso do cuidado com o condomínio, justamente, muitas vezes, né? Então precisa ter regras, as regras precisam ser cumpridas. Normalmente o condomínio não pode impedir a utilização de quem está alugando, só que se houver um abuso, o locador vai responder pelo abuso de quem ele colocou dentro do condomínio. Então tem que checar antes, dentro das regras do condomínio. Tem que checar. Normalmente essas restrições, elas são abusivas. Essas restrições que o condomínio impõe não cabem, mas isso pode criar lá um problema. Então é bom pesquisar antes e ver as regras para não ter nenhuma dor de cabeça na hora. Muitas vezes inviabiliza a locação, né? Afinal de contas, se você está alugando uma casa num condomínio em que a estrutura poderia ser utilizada e você não vai usar, você fica só com a casa, não compensa. Você está pagando o preço de um condomínio clube e ficando só com a casa. Com certeza. E aí, se está claro, no momento que está alugando, você já vai optar por um outro imóvel se não quiser essa restrição. Tá bom. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta. Obrigada, Roberta. Agora a gente vai para a Rafaela. É normal, nesses casos de aluguel por temporada, o pagamento ser antecipado? Olha que armadilha. Muito comum. Infelizmente, né? Exigem normalmente que faça o pagamento integral. Aí é importante ver se quem está alugando indica uma conta para depositar que está no nome dele ou não, porque um risco que você tenha, o imóvel está no nome de uma pessoa, a locação está no nome de outra e a conta está no nome de uma terceira pessoa. Então é importante ver se é o proprietário que está alugando, se é uma imobiliária, se tem autorização do proprietário, se a conta é da imobiliária ou do proprietário e depositar o mínimo possível antes. O ideal é depositar no máximo 50% antes, vendo a casa, tomando os devidos cuidados e deixar o restante para pagar na entrada na casa. Se for o caso, levar em dinheiro, se for o caso, fazer uma transferência lá do imóvel. Sendo feito rápido através do telefone mesmo. Aí você já verifica lá se tem qualquer problema, você só perde metade do dinheiro. Tá certo, então. Pagamento 100% antecipado, não. Não, evitar. Tá bom. Obrigada, Rafa. Próxima pergunta. Luísa, para ser considerado aluguel de temporada, tem algum limite de dias de locação? Tem uma lei que regula as locações que diz que locação para temporada é aquela de até 90 dias. Então, se for 1 dia, 2 dias, 3 dias, locação para temporada até 90 dias
locação por temporada. Acima disso, já é um contrato comum de locação, aí tem outras regras que precisam ser seguidas. Locação por temporada até 90 dias. Até 90 dias, tá bom. Obrigada, Luísa, pela pergunta. Ajudou muita gente, com certeza. Próxima, Rosângela. Essas novas plataformas que fazem a ponte entre o locador e o locatário podem ser responsabilizadas caso algo dê errado durante a locação? Porque hoje está muito comum, né? A gente encontrar através desses aplicativos que facilitam bastante a gente encontrar o que a gente quer, mas também podem facilitar uma fria, né? Se a gente não tomar os devidos cuidados. Essas plataformas, elas são marketplaces, né? E esses marketplaces entendem que eles não respondem, porque eles só aproximam quem quer alugar de quem quer usar a casa. Então, elas dizem que elas não respondem, mas respondem sim, porque quando elas fazem essa intermediação da locação, elas têm um lucro por isso e elas são fornecedoras nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Então, aquele que teve um problema alugando, ele vai poder reclamar tanto do proprietário do imóvel quanto desses marketplaces. Mas é bola dividida no judiciário, então tem juízes que entendem. Deve dar bastante discussão. O ideal é evitar o problema, mas esses marketplaces, normalmente, eles classificam quem está alugando, classificam o imóvel, eles permitem comentários de quem alugou anteriormente, aquelas tais referências que a gente estava conversando, então isso ajuda bastante e também tem mecanismos de pagamento, por exemplo, eletrônico, que o pagamento só é liberado depois que você fala que você não teve problema. Hoje as amarras digitais são muito boas e muitas, então vale a pena alugar através dessas plataformas, que a segurança normalmente é maior. E o proprietário também está bem calçado através dessas plataformas, no caso de não pagamento ou de qualquer coisa com relação ao imóvel? Está mais calçado, mas o risco de depredação do imóvel sempre existe. Mas normalmente essas plataformas, elas têm uma política que se quem aluga comete alguma irregularidade, é banido da plataforma. Nunca mais pode alugar. E aí, tanto o dono do imóvel quanto quem vai usar o imóvel, se tem qualquer problema, eles são banidos da plataforma. Por isso que essas classificações, elas acontecem, qualquer relato de problema é importante realizar na plataforma, porque serve para, inclusive, ser banido da plataforma quem age de forma incorreta. É muito importante, depois que a gente usar um imóvel desse tipo, alugando nesses moldes, fazer esses comentários depois para dar o feedback para outras pessoas e ajudar outras pessoas também. Mas eu confesso que eu desconfio um pouco desses comentários. Você considera esses comentários confiáveis? Não, o amigo do dono da casa que foi lá e disse, que casa maravilhosa. E aí, que você pensa sobre esses hoje em dia, a plataforma, ela tem como verificar se realmente, porque para poder comentar, para poder comentar, tem que ter aquela alocação antes. Então, eles têm o controle, porque eles recebem uma parte do valor que é pago, então eles têm um controle em relação aos comentários. Existe uma segurança de saber se existe um vínculo entre quem comentou e aquele lugar Dependendo da plataforma, dá para ter esse controle e se fosse algo aberto, poderia acontecer isso que você está mencionando, mas normalmente para comentar, você precisa ter feito a locação, que é mais ou menos o que acontece com hotéis também. Existem essas plataformas também para você reservar hotéis e aí eles acabam só permitindo o comentário de quem reserva o hotel e usa o imóvel. Entendi. Que interessante, é bom, fica uma segurança a mais, né? Com certeza, e aí a pessoa... E aí tem o comentário bom e o ruim também, porque aí o locador não vai conseguir também tirar o comentário ruim. Falar, essa casa é uma porcaria, o chuveiro não funciona. Só que também a gente precisa dizer que tem que comentar de forma correta e sem exagerar, sem sair xingando, porque depois esses comentários, se forem incorretos e gerarem um prejuízo, você vai poder ser acionado em decorrência deles. Exatamente. E também é importante ver o tempo de resposta, quanto tempo levou para ser resolvido aquilo, né? Com certeza. Tá certo. Olha aí quanta dica boa, né? Pra gente não entrar nas frias de temporada. Isso vale pra vida, né, gente? Não só agora pro carnaval. Leva essas informações com você sempre. Até porque essa questão das plataformas é uma novidade, então é bom a gente entender como é que elas funcionam também. Né? Arthur Rolo, advogado, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Mulheres. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Vou deixar também o site para o pessoal fazer contato, tá bom? É só você acessar o www.dicasdeconsumo.com.br para saber mais e fazer contato com o Dr. Arthur Rolo. Dicasdeconsumo.com.br. Muito obrigada pela presença, um ótimo restinho de carnaval para você. Pra obrigada, todos nós. até. Obrigado.